Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a esse canal que promove a cultura dos povos originários do Brasil. Brasil Cultura Invisível. Não esqueça do grande like, não esqueça de compartilhar com os outros. E não fique com preguiça por aí. Vamos, divulgue. É nossa cultura, é nossa origem, tá bom? Vamos lá. Todos nós sabemos que a nossa história está repleta de fatos que não correspondem com a realidade. Muitas vezes, essa história é contada por alguém que não vivenciou os fatos. E aí, começa a escrever também da forma dele, como ele pensa. E nós sabemos que muitos também que estiveram aqui, que escreveram aumentando os fatos para aumentar também o vigor, a coragem desses que aqui estavam. Mas, no entanto, sabemos que não foi bem assim. Valorizemos o que é nosso. Agora nós temos a oportunidade de ouvir a nossa história através daqueles que conhecem a história. É ouvir as histórias dos povos indígenas através dos povos indígenas. Eu sou Valmir Pipipã e vamos, então, mais uma vez, fazer uma pequena reflexão sobre o papel dos missionários aqui no Brasil colônia. Como era que eles viam os povos indígenas? Quais eram os relatos deles para com outros povos? Ou para a cultura tida como cultura dominante, como a cultura superior. Então nós sabemos que a história das missões brasileiras é rica em detalhes. Claro, todos nós sabemos disso. Mas revela um pensamento que os missionários mostravam para outras sociedades aquilo que de fato não era. Claro que os missionários obedeciam a orientações da corte portuguesa. Então, eles tinham a intenção de evangelizar. Mas evangelizar como? Seguindo os critérios da coroa portuguesa. De forma geral, o indígena era visto a princípio como um indivíduo de grande vigor físico, corpo bem feito, ágil e resistente. Depois que o sistema escravocrata foi instalado, esse povo passou a ser visto como falso, preguiçoso, vingativo, indolente. Muitos ainda olham o indígena desta forma, como preguiçoso, como aquele que não faz nada, como aquele que vive à custa dos outros. Então, vamos mudar de pensamento, que não é assim e nunca foi assim. Nem com os pontos de honra, porque são sem vergonha. Esse é o pensamento do missionário. Por que o indígena era sem vergonha? Por que o indígena não vivia essa moral cristã? Porque eles não conheciam e também eles não tinham necessidade de seguir essa moral. Aqui, provavelmente, está fazendo referência porque os indígenas não usavam roupas. E é interessante perceber que os portugueses davam roupas para os indígenas usavam, mas quando eles iam tomar banho, ao sair da água, ele deixava aquela roupa lá. Não tinha importância essa roupa para o indígena, porque a liberdade estava acima de tudo. E eles não tinham essa cultura, então para que usar roupas? Enfim, na visão dos missionários, os indígenas são bichos que só revela alguma coisa através da pressão. Então, compreendemos aqui, quando eles queriam alguma informação sobre os povos indígenas, eles colocavam medo nos povos. Assim, era que eles começavam a contar alguma coisa. E com isso, nós vemos que os povos indígenas já sofrem opressão nesse momento, aqui através de ameaças.
Essas qualificações são dadas mediante a resistência dos diversos povos, que, de forma geral, não submeteram às vontades da coroa e dos missionários. Ou seja, os indígenas resistiram a essa opressão. A história das missões brasileiras revela a insatisfação dos indígenas. As sociedades indígenas abandonavam os aldeamentos e voltavam para a sua forma natural. Eles promoviam rebeliões, fugas e voltavam para as matas. Então não podemos dizer que os povos indígenas foram passivos aqui nesse momento. Os povos indígenas se organizavam, promoviam rebeliões e fugiam dos aldeamentos. Nos aldeamentos, os indígenas eram submetidos à moral cristã, eram obrigados a abandonarem suas crenças, aprender a língua portuguesa, a cultivar a terra, a praticar determinados atos que não faziam parte da sua cultura, inclusive a alimentação, as casas. Essa crença que também eles deveriam agora absorver. Eram obrigados a aprender essa língua para se comunicar. Então nós vemos que a opressão foi instalada também nas sociedades indígenas. Mas muitos deles reagiram fugindo e não obedecendo a esse plano que a coroa portuguesa, juntamente com os missionários, desejavam para os povos indígenas. Dos 15 aldeamentos fundados pelos jesuítas no Recôncavo, um só teve sucesso, o de Abrantes. Esse sobreviveu até a metade do século XVIII. Os demais esvaziaram, não submeteram-se aos caprichos da coroa e também dos missionários. E assim, nós vemos que em outro momento, outro religioso fala também. 14 foram esvaziados. Os indígenas promoveram guerras, fugas e foram embora. O mesmo fenômeno acontece no Ceará. Em 1647, o padre Cristóvão de Lisboa diz que no território do Ceará, em menos de 60 léguas, havia 60 aldeamentos. Hoje não existe um. Ou seja, quando nós vemos que esses aldeamentos não contemplaram aos indígenas, eles foram obrigados a deixar as suas práticas e a emprenhar ou a viver de novo nesse momento. Emprenhar não, que emprenhar é engravidar, né? Não, esse povo foi obrigado a permanecer nesses aldeamentos, no entanto, não se adaptaram e saíram. Promoveram fugas, rebeliões. Então, nós vemos que o desejo da coroa não era evangelizar. Todos nós sabemos que o desejo da coroa era dominar. E por isso fez uso da religião para dominar os povos indígenas. Tinha tantos povos aqui, de diversas sociedades, com diversos costumes diferentes, que eles não conseguiam compreender. Eles pensavam que todos os indígenas eram iguais. E ainda hoje, muita gente pensa que todos os indígenas são iguais. No entanto, cada povo é cada povo, com a sua cultura diferente, com seus hábitos, com as suas crenças também. Não somos todos iguais, tá? Você gostou? Eu gostei. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de dar aquele grande like.
tá? Não seja clandestino. Quando você não dá o like, quando você não aperta, você é dedo seco. Então, deixe de ser dedo seco. Se inscreva, compartilhe, tá bom? Saudações indígenas. Até a próxima. Tchau, tchau.